1948, na capital paulista, quando um crime chocou a população da cidade e do país, sendo estampado em todos os jornais e revistas da época, o que ficaria conhecido como crime do Poço. Não se falava em outra coisa e todos queriam entender o que tinha levado um jovem de 26 anos de idade, com um futuro promissor pela frente e já bem encaminhado a tirar a vida de sua família inteira a sangue frio. O seu nome era Paulo Ferreira de Camargo e ele era um professor de Química Orgânica na Escola Técnica Getúlio Vargas e também professor auxiliar na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, a USP. Mas vem comigo que eu te conto todos os detalhes. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Edilene Neves e você está no canal Quem Se Importa, onde falamos sobre crimes reais todas as quintas-feiras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você sempre seja avisado quando eu postar vídeos novos. Se você curtir o vídeo, peço para que você deixe o seu like, que me ajuda muito na divulgação do canal, e também me sigam nas redes sociais que eu vou deixar no descritivo do vídeo para vocês. Então, vamos para o caso de hoje. Indo direto para o ano de 1948, o ano dos fatos que eu vou contar aqui para vocês, a família Ferreira de Camargo morava na rua Santo Antônio, no número 104, quase esquina ali com a Avenida 9 de Julho, no centro da cidade de São Paulo. E era composta por 4 pessoas, que eram a Benedita Ferreira de Camargo, de 56 anos de idade, a mãe, que era viúva de um homem chamado Carlos do Amaral Camargo, e seus 3 filhos, Paulo Ferreira de Camargo, de 26 anos, Maria Antonieta Ferreira de Camargo, de 23 anos, e Cordélia Ferreira de Camargo, de 19 anos. O pai, Carlos do Amaral Camargo, pelo que diz nas matérias, casou com uma prima e teve 2 filhos homens. No entanto, a esposa ficou doente e ele largou a mulher e os filhos com os sogros na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, e se mudou para a capital e nunca mais retornou lá para a esposa que ele teve lá, a prima. Quando ele chegou em São Paulo, ele conheceu a Benedita, com quem, depois de um pouco tempo ali, ele se casou apenas na igreja, já que no papel ainda era casado com a prima. Ele nunca se divorciou, desquitou na época, né? Dizem que ele era um homem truculento, bruto, sem muita paciência, pessoa difícil de conviver, violento e que tinha momentos de explosão, além de ser muito rígido com os filhos. Constantemente ele batia neles, especialmente o menino, o Paulo, e constantemente era visto pelas ruas falando sozinho, perguntando e respondendo para si mesmo, coisas assim que ninguém entendia muito bem, assim, ele era meio doidão mesmo. Normalmente era recluso em sua casa com a sua família e não permitia que a sua esposa e os seus filhos tivessem amizades com ninguém ali da vizinhança, nem mesmo amigos de escola, que era o único local onde os seus filhos tinham permissão para ir na escola. Eles podiam ir para a escola, mas não podiam ter amigos, era só para estudar mesmo. Quando os filhos já eram adolescentes, o Carlos, o pai, ele faleceu e deixou a casa e algum dinheiro para a família ali, que manteve eles algum tempo. Quando o marido faleceu, a dona Benedita, que era a dona de casa, sofria de dores nas pernas, o que em muitas reportagens diz que ela tinha um tipo de câncer nas pernas, não sei exatamente o que era, e ela sentia muita dor, então ela ficava sempre em casa e tomava muitos remédios. O único filho, o homem, né, dessa esposa, né, o Paulo, ele era recém-formado pela Universidade de São Paulo, na USP, em Química Orgânica, e trabalhava como professor assistente do Dr. Hoffman, que era o professor titular ali na universidade, na USP, né. Além disso, ele também lecionava como professor de Química na Escola Técnica Getúlio Vargas. Ou seja, para a época, ele já estava super encaminhado na vida e assim, tinha tudo para dar certo, ele estava bem na vida, né? A filha, Maria Antonieta, era epilética e também sofria de falta temporária de memória. E desde o final de 1947, ou ali começo de 1948, ela não trabalhava por conta desse problema que ela tinha. E tomava muitos remédios para controlar os ataques epiléticos que tinha e ficava em casa com a mãe, mas estudava música
tinha aulas na sua própria casa mesmo, né, onde eles possuíam um piano. A filha mais nova, a Cordélia, era datilógrafa na mesma faculdade que o irmão prestava serviços auxiliares, que era a Faculdade de Filosofia da USP, e também fazia faculdade lá. Ela era estudante do curso de filosofia e também tinha aulas de piano, assim como a sua irmã, em casa, em alguns dias ali da semana. Inclusive, ela estava se preparando para tocar numa estação de rádio em uma apresentação no dia 6 de dezembro daquele ano, de 1948. Nessa ocasião, tudo corria bem na família. Embora eles não tivessem muitas amizades e vivessem reclusos, todos viviam em harmonia e os filhos da Dona Benedita eram muito bem vistos por todos, especialmente o Paulo, que era um homem educado, inteligente, estudado e trabalhador, embora falasse pouco. Ele era o tido bom partido, sabe? Ele também era considerado assim, um ótimo filho, que vivia dando presentinhos para a mãe e também para as irmãs. Quando o patriarca, o Sr. Carlos do Amaral Camargo, era vivo, a família vivia muito confortavelmente, eles tinham uma condição financeira muito boa, mas quando ele faleceu, a Dona Benedita passou assim, precisou dar uma segurada ali nas contas, né, e apertar mesmo para não passarem apuros financeiros. Só que o dinheiro vai acabando, né? Então, ela também estava preocupada com esse lado, o financeiro, né? Quando o Paulo se formou e começou a trabalhar, ele teve que trabalhar em 2 empregos, que foram os que eu falei. Ele passou a ser o mantenedor da casa, até pelo fato dele ser o único homem da família, e também o mais velho dos filhos. Então, ele meio que acabou assumindo ali a função do pai. Nessa ocasião em que o Paulo começou a trabalhar como professor assistente na USP, ele conheceu uma moça que tinha sido balconista em uma loja, mas que naquele momento já era uma enfermeira, já formada, e ela trabalhava no hospital da universidade. Ela chamava Isaltina Florêncio dos Amaros, carinhosamente ali apelidada de Isa, com quem o rapaz acabou tendo um envolvimento amoroso, e ele se apaixonou perdidamente por ela. Parece que o sentimento ali era recíproco, os dois gostavam bastante. Inclusive, a mãe da Isaltina gostava muito do Paulo, diz até que gostava mais do que o próprio filho, dizendo que ele era extremamente gentil, educado, além de muito trabalhador e que tratava sua filha muito bem. No entanto, a moça já tinha sido noiva de outro rapaz antes de conhecer o Paulo. E por conta disso, ela não era mais virgem, o que para a época, em 1948, era um grande problema, assim, algo inadmissível. Embora o Paulo tenha aceitado até que bem o fato da namorada não ser mais virgem, a família dele não aceitou, a mãe e as 2 irmãs. Na verdade, não dá nem para saber como a mãe e as irmãs souberam disso, né? Deve ter sido ele que falou, né? Não sei. Nas matérias e jornais antigos não é falado como elas ficaram sabendo. O fato é que as 3 souberam e não gostaram nada dessa história e começaram a criar empecilhos ali para que esse namoro fosse adiante. As 3, especialmente a mãe, não queriam de jeito nenhum esse namoro. Posteriormente, a Isaltina diria que esse não foi o único motivo que incomodou a família do namorado, o fato dela não ser mais virgem, mas também a condição social e financeira dela. Ela mesma chegou a dizer que a futura sogra e as cunhadas, né, as futuras cunhadas, não aprovavam o namoro por ela ser de classe social inferior a deles. Foi isso que ela disse, né, mas também não temos como saber. Como o rapaz era extremamente apaixonado por Isaltina, ele acabou tendo atritos com a mãe e com as irmãs, a ponto de deixá-lo assim indiferente. Pelo menos o Dr. Hoffman disse isso para quem ele trabalhava, né? Chegou a dizer, tempos mais tarde, que o Paulo teve uma conduta estranha, causando inclusive uma suspensão dele por alguns dias por conta de uma atitude nada convencional, assim, dentro da sala de aula, que foi atirar com uma arma de fogo contra tubos de ensaio na Faculdade de Filosofia da USP. Estranhamente, ele também testou, posteriormente, né, esse feito aí na Escola Técnica Getúlio Vargas, alegando que gostaria de saber qual seria a reação direta provocada pela pólvora dentro da sala de aula. Ele também chegou a perguntar ao Dr. Hoffman qual seria o procedimento mais eficiente para matar alguém e também qual seria o instrumento mais assertivo para se levar a cabo um crime perfeito.
dentre outras perguntas estranhas e suspeitas. Ele fez outras também. No final do mês de outubro, Paulo decidiu fazer um poço de 6 metros de profundidade em sua casa, que lhe custou 2.000 cruzeiros. Questionado por sua mãe sobre a utilidade daquele poço, Paulo alegou que pretendia fazer uma indústria caseira, assim, de adubos, mas que ele não poderia usar água encanada, já que o cloro da torneira prejudicaria e alteraria ali o processo que ele precisava de água pura. Foi isso que ele falou para a mãe. A mãe, como não era química, ok, não entendeu, tá tudo certo. De acordo com Nair de Oliveira Barbosa, que era arrumadeira da casa da família havia 4 anos, e que tinha sido contratada para limpar a casa 2 vezes por semana, a Benedita, a Maria Antonieta e o Paulo ficaram sentados ali na escadaria do quintal, observando os homens trabalharem na abertura do poço. Ela, Nair, ela perguntou para a irmã do Paulo, a Maria Antonieta, qual que era a finalidade daquele poço, né? Quando Paulo tomou a dianteira e respondeu na frente da irmã: é para eu fazer umas experiências químicas, dona Nair, foi o que ele respondeu. A Nair estava estranhando tudo aquilo, aquela bagunça no quintal e também os 2 rolos de corda e vários metros de pano preto que ela tinha visto no quarto do Paulo, quando esteve lá limpando. Mas achou melhor não questionar mais nada, afinal não era da conta dela, ela só era a moça que limpava, então ela não era da família, ela ficou quieta, né? E ficar se metendo nos assuntos dos patrões poderia não agradá-los e ela resolveu calar a boca. No dia 6 de novembro, a Nair chegou para os serviços de sempre ali na casa e estranhou que nenhuma das 3 mulheres estivesse em casa em momento algum. Mas o Paulo estava deitado em sua cama de pijama e a Nair reparou que os pés do rapaz estavam sujos, deitado com o pé sujo, estava sujo de barro preto e que já estavam inclusive seco, né? O barro estava seco. Ela então perguntou ao rapaz sobre as 3 mulheres e o Paulo respondeu que elas tinham ido para o Paraná, mais precisamente em Curitiba, para descansarem, tinham tirado ali uns dias de férias, parece que elas tinham parentes lá. A moça notou algumas pequenas manchas de sangue pela casa e também ela resolveu questionar o rapaz, né, que justificou que um tijolo tinha caído em cima da cachorrinha e machucado a cachorrinha ali, por isso que tinha marcas de sangue. E ela então, satisfeita com as respostas, né, não perguntou mais nada. Alguns dias antes, 2 vizinhos da família, que também eram químicos recém-chegados da Itália, Paulo Massa e Bruno Bussato, moradores do número 102, ali bem ao lado da casa da família Camargo, estranharam os barulhos na madrugada do dia 4 para o dia 5 de novembro, vindos da casa do Paulo, que pareciam gritos e golpes surdos, e também a ausência de toda a família nos dias que se seguiram. Mas assim como a Nair, acharam melhor não se meter. No dia 5 de novembro de 1948, uma sexta-feira, a Cordélia, a filha mais nova da dona Benedita, não foi trabalhar, quando o Paulo, seu irmão, procurou os superiores da irmã para informar que a Cordélia tinha sofrido uma crise repentina de apendicite e que tinha sido internada às pressas no Hospital São Jorge e que tinha sido operada e teria de ficar afastada por algum tempo. Como ela era uma funcionária muito querida, né, e tinha muitos amigos ali na universidade, alguns deles decidiram visitar a moça no hospital. Mas quando chegaram lá no hospital, ela não estava internada. E as pessoas, os amigos, receberam a informação ali da recepcionista do hospital de que não tinha ninguém com aquele nome ali que tivesse sido operada de apendicite. Sendo questionado pelos superiores e colegas de trabalho da irmã, o Paulo mudou sua versão, dizendo que a Cordélia tinha ido para o Paraná para se recuperar da cirurgia, aproveitando que a mãe, a dona Benedita, também estava doente e que lá elas repousariam mais do que se ficassem em casa, e que a outra irmã, a Maria Antonieta, tinha acompanhado as duas nessa viagem para o Paraná e que elas tinham decidido ir para lá porque eles tinham parentes lá que moravam naquele estado, enfim, lá elas iam descansar mais para se recuperar. No dia 10 de novembro de 1948, Paulo retornou ao trabalho na Faculdade de Filosofia da USP, depois de 3 meses de suspensão por causa dos tiros que ele tinha dado dentro do laboratório lá, né? E no dia 12 daquele mesmo mês, ele ministrou uma aula de Química na Escola Técnica Getúlio Vargas.
Nessa escola, ele tinha faltado 8 aulas consecutivas sem ao menos avisar com antecedência ou justificar a sua ausência. E retornou naquele dia sem se dar ao trabalho de dizer nada. Ele chegou e foi dando aula. No dia 13 de novembro, Paulo pediu uma mala de viagem emprestada a um amigo chamado José Ramos Rosa, que também era colega de estudos de música da irmã do Paulo, da Maria Antonieta, e dizem que ele também era namorado dela, não sei. Posteriormente, saberíamos que o Paulo foi para Curitiba de avião, nesse mesmo dia que ele pediu a mala, e por isso que ele tinha pedido a mala emprestada, porque ele ia para lá. O Paulo alegou a José Ramos que iria buscar a mãe e as irmãs no Paraná. 3 dias depois, esse mesmo amigo recebeu uma carta do Paulo via correio, vinda do Paraná, tinha um carimbo, contando que ele tinha perdido a mãe e as 2 irmãs em um acidente de carro, que o carro tinha ficado desgovernado e despencado em uma ribanceira lá no Paraná. O seu meio-irmão, que é do primeiro casamento do pai, o Carlos Amaral Camargo, que residia lá em Piracicaba, né, assim como seu outro meio-irmão, Flávio, que residia no Rio de Janeiro, já eram adultos, receberam também uma carta do Paulo, cada um recebeu ali a sua história, contando a história, né, sobre a tragédia que tinha acontecido ali com a mãe e as irmãs do meu irmão. Até mesmo o Dr. Hoffman, para quem Paulo trabalhava, além de outros parentes um pouco mais distantes da família, também receberam cartas. Em todas as cartas, Paulo contava a tragédia que tinha se abatido sobre a sua família e sobre a irreparável perda. Várias pessoas acharam estranho, primeiro, o fato da família sumir, e depois, alguns dias, essa terrível notícia, né, que soava assim meio estranho. O Dr. Hoffman, ele levou essas informações ao diretor da faculdade, que imediatamente levou ao conhecimento da polícia, mostrando a carta do Paulo, e também contando sobre os disparos pelo Paulo ali no laboratório, e os questionamentos que ele tinha feito ao Sr. Hoffman, lá, ao professor, quanto a uma pessoa morrer, né? No dia 17 de novembro de 1948, o Paulo foi até a casa do amigo, esse José Ramos Rosa, mas não levou a mala que tinha pedido emprestado. E o amigo notou que o Paulo estava muito agitado, assim, muito nervoso. No dia 18 de novembro, o meio-irmão do Paulo, o Carlos, foi procurar por ele para saber mais detalhes sobre o que tinha acontecido, né, com o irmão. Como que o irmão estava, já que tinha perdido a mãe e a irmã, né? Então ele foi procurar por ele para saber sobre o acidente, né? Tão besta assim, né? E no momento ali da conversa, quando ele soube que o Paulo não tinha os atestados de óbito da família, ele estranhou, o que soou assim esquisito, porque como que não tem os atestados, né? E também o Carlos notou que o Paulo não estava triste, não estava abatido, coisas normais para quem perde a família inteira, né? O Carlos saiu dessa conversa direto para a delegacia de polícia para contar tudo o que sabia e sobre suas desconfianças, e daí para frente a polícia começou a investigar. No dia 20 de novembro, o Paulo voltou na Escola Técnica Getúlio Vargas para contar aos seus superiores sobre a tragédia que tinha acontecido com a sua família, e assim suas faltas foram inclusive abonadas, ainda deram alguns dias para que ele se refizesse da tão terrível perda, né? E voltasse quando estivesse em condições emocionais para lecionar, né? Aí fica um tempo em casa e depois você volta. Somente no dia 22 de novembro que a polícia de São Paulo mandou um telegrama para a polícia do Paraná questionando sobre o acidente fatal que tinha provocado a morte de 3 pessoas. E a resposta foi que nenhum acidente tinha acontecido naquele dia, naquele lugar, como o Paulo estava falando para todo mundo. A polícia foi então conversar com vizinhos lá do Paulo e acabou falando com aqueles 2 químicos italianos que contaram que ouviram na madrugada do dia 4 para 5 de novembro e também falaram sobre nunca mais terem visto as mulheres da casa, né? Diz que ouviu barulho e depois disso não viu mais ninguém. No dia seguinte, no dia 23 de novembro de 1948, às 15 horas, né, 3 horas da tarde, a polícia seguiu para a casa do Paulo, porém quando chegaram lá, a casa estava vazia, não tinha ninguém lá. E mesmo sem o mandado, o delegado decidiu pular o muro e entrar na casa, quando encontrou o poço nos fundos ali da propriedade. O mesmo que os vizinhos tinham comentado que tinham visto ser construído ali no final de outubro daquele ano. Porém, o poço estava soterrado, aparentemente nada de anormal. Eles tinham um poço sim, mas estava tampado. Quando o Paulo chegou em casa, viu vários policiais dentro do seu quintal e questionou calmamente:
Será que os senhores me tomam por um insano que tenha matado e enterrado minha mãe e minhas irmãs? Uma coisa assim. A casa, enfim, é sua. Os senhores podem realizar todas as diligências que quiserem. Foi uma coisa assim que ele falou. O Paulo falou isso porque viu que os policiais não tinham equipamentos adequados para abrirem o poço e mesmo um tanto nervoso, acabou por autorizá-los a abrir, com as palavras que tinha acabado de dizer. Sendo assim, o delegado imediatamente, já que tinha o consentimento do proprietário da casa, chamou uma equipe especializada em escavações, do Corpo de Bombeiros, quando então Paulo começou a ficar extremamente nervoso, quando ele viu que o policial chamou gente do Corpo de Bombeiro para abrir. Nesse momento, o Paulo pediu licença pro delegado, dizendo que precisava ir até o seu quarto, pegar uma quantia que estava lá, 2.500 cruzeiros, e o delegado autorizou, já que todas as possíveis saídas da casa estavam vigiadas por policiais. Ele não poderia sair dali. Então o delegado autorizou que ele fosse ao seu quarto. Mas por garantia, só para prevenir, ordenou que o investigador Domingos Egídio, bem como 2 policiais, o acompanhasse até o quarto dele ali e ficasse o tempo todo observando o que o rapaz estava fazendo. Fica de olho no rapaz aí, Só por via das dúvidas, até chegar a equipe que abriria o poço suspeito. Nesse momento, inclusive, o Paulo foi examinado e como portava uma arma na cintura, essa arma foi apreendida pela polícia. Então ele foi liberado para ir até o quarto. Não tinha arma, já como sair, os caras foram atrás dele, então ok. O Paulo seguiu para o seu quarto na companhia do investigador Domingos Egídio e dos 2 policiais. Ele pegou o dinheiro que disse ter ido buscar, realmente ele pegou e voltou para o quintal, novamente acompanhado pelos 3 homens. Quando então ele pediu para usar o banheiro, o que foi autorizado, afinal o que poderia acontecer, Ele estava dentro de casa, desarmado e escoltado, não tinha como sair, não podia acontecer nada. Porém, estranharam quando ele entrou no banheiro e imediatamente, assim que ele entrou no banheiro, ele puxou a descarga para em seguida trancar a porta. E logo na sequência, ouviram um barulho surdo, que era um tiro de arma vindo lá de dentro. O barulho conhecido atraiu tanto o delegado como o investigador e todos os policiais que estavam ali na casa naquele momento, que imediatamente, já conhecendo qual era o barulho, arrombaram a porta do banheiro e se depararam com o corpo já sem vida do professor de química, que tinha acabado de apertar o gatilho de uma arma que ele tinha guardada no banheiro contra o seu peito. A arma essa que estava escondida atrás do vaso sanitário. O jovem professor estava de olhos abertos ainda, totalmente inerte sobre uma enorme poça de sangue, mas nada mais poderia ser feito para reanimá-lo, já que a sua morte foi instantânea. Sendo assim, todos voltaram para o poço e assim que a equipe chegou, o poço foi aberto, isso por volta ali das 22 horas, e nesse momento foi constatado que o delegado já suspeitava. Os corpos da mãe e das 2 irmãs de Paulo estavam lá dentro, de cabeça para baixo, enroladas em cordas, assim no pescoço, com panos pretos em suas cabeças, já em estado de decomposição, embora pelo tempo ainda estivessem um tanto quanto preservados, porque estava na água gelada. Algumas horas depois dos 3 corpos terem sido retirados do poço e levados para o IML, o Instituto Médico Legal, um dos homens que ajudou na retirada dos corpos foi internado passando muito mal e faleceu horas mais tarde por infecção cadavérica, já que não utilizou equipamentos adequados como avental e luvas para manusear os corpos. Ou seja, essa tragédia acabou matando 5 pessoas. Então, depois de tudo isso, algumas perguntas ficaram sem respostas. Por que um jovem solteiro de 26 anos de idade, bem encaminhado profissionalmente, mataria toda a sua família? De que forma ele matou a mãe e as irmãs? Em qual momento ele matou as 3? As respostas começaram a surgir através das investigações que a polícia foi fazendo e também quando os resultados das necrópsias saíram. Algumas pessoas conhecidas da família, amigos de trabalho e vizinhos foram interrogados pela polícia, que contou sobre o caso amoroso do rapaz com a enfermeira, a tal Isaltina Florencio dos Amários, explicando que essa relação não era aceita pela família do rapaz. A moça então foi localizada e chamada para depor. Ela contou que eles eram apaixonados um pelo outro e que estavam juntos há aproximadamente 6 meses.
mas que por conta da sua condição de não ser mais virgem, bem como o fato dela ser de uma classe social inferior à dele, a mãe e as irmãs do Paulo não aceitavam as relações deles. No entanto, Paulo queria se casar com ela de todo jeito, alegando que não poderia viver sem o amor da moça. O rapaz, então, teria dito, mais ou menos no dia 18 daquele mês de novembro, na casa dela e na presença da mãe dela, logo depois de contar todos os pormenores ali do desastre ocorrido em Curitiba, né, do qual, segundo as versões dele, teriam morrido sua mãe e suas irmãs, que ele pediu que ela se preparasse para casar com ele o mais rapidamente possível e disse que ele ainda acrescentou: agora vamos nos casar e viver felizes. Ela disse à polícia também que o namorado queria casar e continuar morando lá, já que aquele lugar trazia boas recordações da mãe e das irmãzinhas. Os móveis, os barulhos, o papagaio, tudo me faz recordar essas pessoas que tanto amei. Em seu depoimento, Isaltina disse que Paulo falava para ela que a mãe dele tinha um câncer na perna, que Maria Antonieta, a irmã do meio, tinha epilepsia e que Cordélia, a irmã mais nova, tinha esquizofrenia, fazendo com que ela sofresse muito de complexos. Depois do que tinha acontecido, ela nem sabia mais se isso tudo era verdade. Todos os corpos foram levados para o necrotério do Araçá, na Avenida Doutor Arnaldo, o que atraiu diversos curiosos que montaram campana lá. Quando os resultados saíram, foram constatados que, primeiro, a dona Benedita tinha 2 ferimentos de arma de fogo na região dorsal, bem no peito, e foi constatado que ela morreu imediatamente em função de uma hemorragia interna. 2. A Cordélia também apresentava 2 perfurações, uma na região dorsal e outra na nuca. 3. A Maria Antonieta apresentava 3 tiros, diferente da mãe e da outra irmã que tinham somente 2, além de estar bem mais amarrada do que as outras 2. Seus 3 ferimentos de projéteis de armas de fogo eram 2 na região dorsal e 1 na nuca. Em algumas matérias que eu li, diz que o fato dela ter levado um tiro a mais e estar mais amarrada do que as outras, né, do que a mãe e a irmã, indicava que talvez ela tivesse lutado pela vida. Eu, no entanto, não acho, porque ela levou um tiro na nuca, talvez sem esperar, né? Porque atrás, né? Parece que é sem esperar mesmo, na nuca. Ou então ela estava fugindo, né? Não se sabe. Só acho que ela foi assassinada em algum momento diferente. Como não morreu com os 2 tiros, assim de cara, ele deu mais um. Talvez ela ficou ainda viva, ele deu o 3º. Não necessariamente que ela tenha lutado com ele, né? Entende? No dia 25 de novembro de 1948, às 17 horas, os 4 membros da família foram enterrados lado a lado no cemitério do Araçá pelos 2 meio-irmãos, o Paulo Coelho de Camargo e o Flávio Coelho de Camargo. O local estava cheio de curiosos que acompanhavam ali o desfecho dessa história pelos jornais, né? Macabro isso aí. No entanto, nenhum amigo do Paulo esteve no enterro. E olha que ele tinha vários, já que ele lecionava em 2 lugares, além dos vários alunos, né, que ele tinha, porque ele dava aula em 2 escolas. Mas nenhum desses quis se despedir do Paulo. A mãe e os 3 filhos foram enterrados no fundo do cemitério do Araçá, ali bem no final do cemitério, que fica bem pertinho ali da entrada, já do estádio do Pacaembu, já na rua de trás, que fica em um declive, lá atrás mesmo. No entanto, no dia 2 de janeiro de 1954, os 4 corpos foram exumados e transferidos para o cemitério da Consolação e até hoje estão enterrados na quadra 48A, no terreno 10. Mesmo depois de tantos anos, nunca descobriram o real motivo dessa tragédia. O porquê do professor de Química ter matado toda a sua família, e a única explicação mais plausível até hoje é que tenha sido por causa da família não aceitar o romance dele com a enfermeira Isaltina. Mas são só especulações, né? Já que ele não disse nada antes de tirar sua própria vida e também não deixou nada por escrito. Todos esses relatos sobre esse horroroso caso contam que essa casa onde o crime do poço aconteceu, depois de quase 6 anos, foi demolida e o terreno vendido para construírem um grande edifício no local, que foi justamente o edifício Joelma, aquele que pegou fogo no dia 1º de fevereiro de 1974.
resultando em 187 mortos e mais de 300 feridos. Dizem que o lugar é amaldiçoado. No entanto, existem relatos que a casa era construída a uma quadra do edifício Joelma e não exatamente no mesmo local. E que onde era a casa, a princípio virou um estacionamento e posteriormente uma avenida. Como tudo mudou ali, está tudo diferente, a gente não tem como ter total certeza da localização exata de onde era essa casa. Outra coisa que dizem é que nesse mesmo local, antes mesmo de construírem a casa do Paulo, que ali tinha sido um pelourinho, onde muitos escravos perderam a vida nos castigos infligidos a vários deles, né, que tentavam fugir, enfim. Outra informação questionável, já que muitos historiadores alegam que naquele local nunca existiu um pelourinho. Então não se sabe se é tudo especulação ou se de fato ali era um lugar amaldiçoado, né? Bom, pessoal, e esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da forma como eu contei o caso aqui para vocês e não do caso em si. E se gostaram, não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar e ativar o sininho de notificações para que esse vídeo chegue para mais pessoas, que impulsionem esse vídeo e assim vocês me ajudam a fazer o canal crescer, ok? E é isso, pessoal. Obrigada por me ouvirem até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!